Bem-vindo, é sempre prazer, uma honra contar com vossa audiência. Nesse vídeo eu quero trazer a entrevista feita para Fox News do ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, que inclusive esteve aqui no Brasil no encontro ali com o nosso atual mandatário. Enfim, ele fez uma entrevista para Fox News e foi colocado na parede em relação às intenções iranianas sobre a vida de Donald Trump. E a gente quer dar uma especulada em relação se de fato é verdade ou não, ou pode ser verdade, essas falas aí do Abbas Araghchi reproduzindo aí os sentimentos do Irã. Lembrando que quem manda lá de fato no Irã é o Ayatollah Ali Khamenei, e eu quero trazer nesse vídeo também algumas falas que ele já deixou, uns desejos em relação a Israel. E se de fato dar uma especulada aqui no vídeo, se essas posições tão fortes sobre o futuro de Israel não dependem, de repente, de uma possível eliminação de um aliado tão importante quanto Donald Trump. E é isso que eu vou especular aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui no vídeo. Também considere se inscrever se aqui no Geo Polimono, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. É muito bem-vindo. Chega de mais delongas e vamos logo repercutir este vídeo. É um pedaço dessa entrevista feita para a Fox News do representante persa e das relações exteriores. Vamos lá, vamos dar o play. O Irã está atualmente tentando assassinar o presidente Trump, o ex-secretário de Estado Mike Pompeo, o ex-embaixador John Bolton e outros funcionários do governo Trump após a morte de Qasem Soleimani. Lembrando que quem acabou eliminando e fazendo com que o Qasem Soleimani fosse eliminado foi na outra administração lá do Donald Trump, com um ataque muito preciso que foi com um material ali que foi uma bomba ali que simplesmente atingiu só o carro do Qasem Soleimani e acabou eliminando esse importante líder do Irã, que desde o fato então o Irã aí ficou de dar uma retaliação, uma resposta, e essa resposta sempre chegou ao ponto de desejar a eliminação de Donald Trump. Não, nós nunca dissemos isso. Talvez alguns indivíduos aqui ou ali tenham dito coisas desse tipo, mas essa nunca foi a posição oficial do Irã. Bom, aí tu vê que ele joga pra torcida, né? Ele joga, não, foi algum aqui e ali, um cara mais radical, mais rebelde que falou isso, mas não é a posição do Irã. Bom, vamos trazer a posição depois do Ayatollah em relação ao futuro de Israel e vamos fazer uma comparação se de fato condiz aí em relação a essa posição do Irã, enfim, do governo do Irã, condiz aí com esta não eliminação de Donald Trump. Senhor ministro, o Ayatollah disse morte à América e isso significa morte a Trump. Isso veio do líder supremo. New York Post noticiou o esforço de financiamento coletivo de uma fatwa iraniana. Se você não sabe o que é uma fatwa ou fatwa, é um decreto religioso que os ayatollahs do Irã fazem, né? E aí tem que ser seguido à risca isso. Para dar um exemplo, o Irã se defende em relação às questões nucleares da bomba nuclear, de não ter como produzir uma bomba nuclear, e também através de uma fatwa feita pelo Ali Khamenei, que os políticos iranianos, para se defender de que eles não estão fazendo uma bomba nuclear, eles dizem que existe uma fatwa do Ayatollah Ali Khamenei que os proíbem de enriquecer urânio até o ponto de chegar a ter uma bomba nuclear. Alegando ter arrecadado 40 milhões de dólares pela cabeça do presidente Trump. A campanha, organizada por um grupo conhecido como Pacto de Sangue, surgiu após vários clérigos iranianos emitirem fatwas contra Trump. Inclusive, recentemente teve um líder iraniano que emitiu uma fatwa pedindo a eliminação aí do Trump. Então, dá para entender por que o governo está analisando alguns desses sinais e dizendo que vocês estão fazendo isso? Não, acho que isso tudo é propaganda. Você sabe, nós sempre dissemos, o líder supremo e outros oficiais no Irã sempre disseram que morte à América é, na verdade, morte às políticas hegemônicas dos Estados Unidos, não ao povo dos Estados Unidos. Sim, talvez existam alguns radicais
pessoas ou grupos aqui e ali em diferentes lugares, dentro e fora do Irã, que possam dizer algo, como o que você mencionou. Mas isso nunca foi nossa política e nunca será a nossa política no futuro. Senhor. Bom, ele disse então que jogou de novo para a torcida, dizendo que existe alguns radicais aqui e ali, enfim, mas que não é a posição oficial do Irã, que o Irã nunca falou isso, né? Mas enfim, essa é a posição que a princípio seria a posição oficial do Irã, que não existe uma vontade da eliminação de Donald Trump. E óbvio que eu acho que politicamente seria muito ruim para o Irã confirmar isso, né? Mas enfim, sabendo que, na verdade, quem manda lá no Irã é o Ayatollah Ali Khamenei, e sabendo de posições tão enérgicas como essas que eu vou mostrar agora aqui, nesse post no X, inclusive eu já trouxe outro vídeo, em relação a Israel. Tá? Em relação a Israel, são falas, né, que o Ayatollah já se manifestou das intenções do Irã em relação a Terra Prometida, né, Israel. Vamos falar aqui esses 5 pontos. Israel não existirá em 25 anos. O regime zionista é um tumor cancerígeno maligno na região da Ásia Ocidental que precisa ser removido e será removido se Deus quiser. O falso regime zionista desaparecerá da geografia política da região. Este câncer será definitivamente erradicado, se Deus quiser, pelas mãos do povo palestino e das forças de resistência. Vide o eixo da resistência. O regime zionista está condenado à erradicação e desaparecerá da região. Essas são posições do Ayatollah Ali Khamenei em relação a Israel. Né? Isso são falas que são oficiais, inclusive tem vídeos na internet aí a respeito desta questão. E aí vamos fazer agora a nossa especulação aqui no vídeo, sabendo que o maior aliado de Israel é os Estados Unidos e o Donald Trump. Sabendo disso, sabendo que para que o Irã consiga esse desejo para cima de Israel, eles vão ter que eliminar os seus principais parceiros, né? Vide agora justamente essa aliança muito forte que está entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump. Será que, analisando por essa ótica, sabendo dessas intenções do líder do regime dos ayatollahs lá no Irã, que é quem de fato manda no Irã, será que dá pra gente acreditar aí no Irã não ter esta vontade de, quem sabe, tirar Donald Trump de cena, sabendo que se fosse hoje essas ações do Irã para tirar Israel do mapa, teriam que passar sim por uma, quiçá, eliminação do líder norte-americano. Você acha, na sua opinião, que dá para acreditar aí nessas falas de Abbas Araghchi? Deixa teu comentário aqui no vídeo. Lembrando que sugestões são sempre muito bem-vindas, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.